Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2019. A partir deste momento preside os trabalhos da casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da sessão da ata anterior, da ata da sessão anterior. E convido o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui um documento do senhor Adalberto, deputado Adalberto Freitas, requerendo nos termos regimentais que se registre nos anais da história dessa casa voto de congratulações com a população de Ferraz de Vasconcelos pelos 65 anos do município a ser comemorado, ou melhor, que foram comemorados ontem, dia 14 de outubro. Temos também uma indicação do prezado deputado Altair Moraes, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do estado a realização de estudos e urgentes providências no sentido de possibilitar, através de iniciativa própria desse poder, a liberação de recursos suficientes para possibilitar a construção de uma academia ao ar livre no município de Amparo. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. E passamos agora, iniciamos nossos trabalhos com o pequeno expediente. E já convidando para fazer uso da palavra na tribuna o nobre deputado Castelo Branco. Lembrando que, além da Rede Alesp, você pode acompanhar esta sessão ordinária do Pequeno Expediente através da internet no al.sp.gov.br e também pelo YouTube. Nobres deputados, caros alunos, telespectadores da televisão Alesp, eu tenho a honra de abrir a tribuna hoje, sendo o primeiro a parabenizar os professores brasileiros, os heróis desse país. Preparei uma rápida apresentação cujo objetivo é enaltecer e exaltar a profissão mais importante do mundo. Grandes mestres, espirituais inclusive, fizeram menção à carreira de professor como a carreira mais importante da sociedade, porque é a partir dela que todas as outras são formadas. Tanto que no Japão, o imperador só se inclina, só reverencia e só agradece aos professores. Carreira essa que gera a maior folha de pagamento do estado de São Paulo, quase igual à da saúde e da segurança pública. Carreira essa que não é devidamente ainda valorizada como deveria. Tenho certeza que outros deputados vão falar sobre isso aqui hoje. Mas o meu objetivo hoje é realmente enaltecer a figura docente, a carreira do magistério. E o faço através da professora Janaína Pascoal, professora de Direito, do professor Carlos Gianazzi, da professora Bebel, do professor Kenny e de tantos outros colegas que já labutaram ou labutam na área docente e que defendem os interesses dessa classe aqui nesta casa com muita propriedade. Eu realmente entendo que a carreira de professor deve ser a carreira mais bem remunerada, mais reconhecida, mais bem paga, enfim, a mais nobre dessa nação em todos os sentidos. E adianto que, como fui mantenedor de escola de educação infantil e ensino fundamental 1 durante quase 20 anos, acho que o senhor não sabia dessa minha história, né? Eu enalteço ainda mais os professores das séries iniciais, professores da educação infantil e professores do ensino fundamental 1, que são a estrutura, a base, o alicerce do prédio. A gente costuma falar muito dos professores universitários e das carreiras mais altas, mas a gente se esquece que o prédio só é feito quando a base é bem feita. E quem faz a base é aquela berçarista, aquela cuidadora, aquela assistente de classe, aquela professora dos níveis iniciais da educação infantil e do ensino fundamental 1, o antigamente chamado de ensino primário, a quem eu reconheço que talvez seja a fase mais difícil da educação de um ser humano, e gostaria que um dia essas professoras, essas cuidadoras, essas berçaristas, essas educadoras da educação infantil e do ensino fundamental 1 fossem muito valorizadas, ou se não as mais valorizadas da carreira docente. Não sei se nós temos uma apresentação, se tiver nós poderíamos colocá-la, por favor. Então é bem rápido, eu gostaria de aqui lembrar
a homenagem ao Dia dos Professores, mas principalmente a o professor Henrique José de Souza e a sua esposa, que deixou para nós esse legado. A esperança da colheita reside na semente. Eu não conheço frase mais feliz e mais sábia do que essa, para exemplificar a carreira de um professor. Se nós vamos ter colheita, é porque alguém plantou boas sementes. E, como eu sempre gosto de dizer, no Japão, o imperador é o único ao qual ele reverencia. A educação tem números grandes no Brasil, são 14.405 estabelecimentos de ensino fundamental, 12.691 unidades pré-escolares, 5.624 escolas de nível médio, 521 instituições de nível superior, e a rede de ensino do Estado de São Paulo é a maior do Brasil, com 8.981.288 matrículas este ano de 2019, sendo docentes registrados 482.519. Quer dizer, são números impressionantes. Então, mais uma vez, minha gratidão eterna e meu reconhecimento aos eternos professores, instrutores e mestres. Brasil acima de tudo. Obrigado, nobre deputado, pelas suas palavras. Também esta presidente também parabeniza todos os professores do nosso país. Esta presidente também tem a grata satisfação de anunciar que está nos visitando nesta tarde os alunos do Colégio Santa Amália, da cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, acompanhados aqui pelo professor Marco Aurélio dos Santos e professor Bruno Zequim. Sejam bem-vindos a essa casa, tá bom? É um prazer estar recebendo vocês aqui nessa tarde, acompanhando nossos trabalhos. Os alunos do Colégio Santa Amália, sejam todos bem-vindos. Convidamos para fazer uso da palavra agora o nobre deputado Dr. Jorge do Carmo. Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, uma comunicação, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Gil Diniz, cancela a sessão solene convocada para o dia 18 de outubro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito ao Legislativo do Estado de São Paulo, ao presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alesp e da galeria que nos assiste, servidores em geral, senhor presidente, vem a essa tribuna mais uma vez para falar do investimento, ou melhor, da falta dele, da falta de investimento nas áreas sociais do governador do Estado. Mas antes quero falar, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para falar também da importância que tem os professores do nosso país. Eu sou advogado de formação, mas nenhum profissional, deputado Alessi, será um bom profissional se não tiver um bom professor. Então, quero saúdo aqui todos os professores, desde o ensino fundamental, como eu estudei fundamental, mas hoje ensino médio, ensino, superior, nível superior, enfim, todos os professores, desde as crianças até o adulto, até o ensino superior, onde a gente tem a oportunidade de se formar e ser grandes profissionais, desde que tenha grandes professores. Então, saúdo a todos os professores por essa data, 15 de outubro, que é uma data especial para os professores. Profissão essa que, infelizmente, aqui no Estado de São Paulo, não tem valor para o governador do Estado. Outro dia falei nessa tribuna exatamente disso. São Paulo é a locomotiva do país, o estado mais rico da federação, mas, infelizmente, os professores são os menos valorizados em comparação com outros estados, e eu citei aqui o governador do Maranhão, um estado pobre, mas que valoriza os professores. Mas, senhor presidente, quero falar da falta de investimento, como eu falava inicialmente. Na última segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes esteve na Rede Cultura, numa entrevista, TV Cultura, e lá ele falou que os procuradores, o pessoal da Lava Jato em Curitiba, atuam mais como marqueteiros do que como agentes da justiça. E é inevitável fazer a comparação, não deixar de fazer a comparação com o governador do Estado. Ele parece mais ser marqueteiro do que governador
desse Estado. Ou seja, ele me parece um bom marqueteiro. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar o orçamento, a peça orçamentária que foi enviada para essa casa, a gente vê exatamente a falta de compromisso do governador com as áreas sociais. Eu não vou falar de todas, porque são muitos e o meu tempo aqui é exíguo, mas vou falar da habitação. Se nós verificarmos o orçamento de 2019, esse ano corrente, 1.679.488.000 reais. Para 2020, previsto 731.649.525. Ou seja, mais de 1 bilhão de corte no orçamento desse ano para a habitação. 66% a menos no corte da habitação, senhor presidente. Só para ter ideia do quanto o governador faz propaganda, diz que vai criar programas habitacionais e corta o orçamento. É uma mágica, só pode ter mágica. Como é que você faz investimento se você está cortando o recurso do orçamento? Se a gente for falar da CDHU, corte só para o ano que vem 260 milhões, ou seja, 18% a menos no corte da habitação. Se a gente for para as outras áreas, é a mesma situação. Mas é impressionante o marketing que faz o governador, prometendo que vai melhorar, que vai resolver, mas na verdade ele está cortando os investimentos nas áreas sociais. Estive essa semana na CDHU e lá o programa vai avançar, vai melhorar, vai ter recurso. Agora, não sei de onde é o recurso, porque enquanto faz uma propaganda que vai investir, que vai melhorar, que vai ter mais recursos, e lançou recentemente um programa chamado Nossa Casa, eu não sei como é que o recurso vem, só da iniciativa privada, pelo jeito. Então, o déficit habitacional do Estado de São Paulo é da monta de 2 milhões de unidades. E aí, a peça orçamentária, como falei aqui, ela corta orçamento, corta 66% do orçamento da habitação. Então, não vai ter recurso para regularização urbana e fundiária, não vai ter recurso para investimento na CDHU, não vai ter recurso para programas habitacionais, não teremos recurso para investimento algum na área da habitação e, com certeza, nas áreas sociais. Por isso é que eu concluo dizendo, senhor presidente, o governador, na verdade, é um viajante e um marqueteiro muito bom, mas governar São Paulo e se preocupar com as áreas sociais, isso ele não faz. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora o deputado Tamar Borges, deputado Paulo Lula Fiorilo. Lembrando que estamos no pequeno expediente desta sessão ordinária, onde os parlamentares, os deputados, têm um tempo regimental para sua fala de 5 minutos, com temas livres, temas também aqui de interesse da população de São Paulo. Neste momento, sobe à tribuna o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas, queria aproveitar aqui o pequeno expediente, primeiro para parabenizar os professores do Estado, dos municípios, os professores que são da rede municipal e da rede estadual. É uma pena que os professores ainda não tenham muito o que comemorar, principalmente se a gente avaliar a situação salarial do Estado, plano de carreira, se a gente perceber a dificuldade que tem os professores, principalmente nesse momento em que a gente vive uma situação em que alunas têm se mutilado, têm praticado suicídios, e a gente viu agora recentemente que o presidente da República vetou um projeto de lei, deputado Alessi Brandão, que possibilitaria a criação de um grupo de profissionais para atuar na escola, com psicólogos, assistentes sociais. Isso ajudaria muito os professores a enfrentar um desafio que é grande e gravíssimo. Estava lendo a entrevista da professora que é a mais antiga do Estado, está há 41 anos na rede, e o que ela aponta como grande problema, ou o que é diferente do que ela viveu? A indisciplina. Por que a indisciplina é gravíssima? Porque você tem alunos
que acabam afrontando os professores, acabam brigando com os funcionários das escolas, e é preciso combater isso. Infelizmente, o presidente da República dá um passo atrás ao vetar o projeto. Mas eu não posso deixar de parabenizar aqueles que são educadores, que se preocupam todos os dias com a qualidade do ensino, que se preocupam em combater a escuridão, as trevas, e trazer luz para poder mostrar ao mundo como ele é. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns, registrar esse repúdio, mais uma vez, a adesão do presidente Bolsonaro, e dizer que o Dória tem uma oportunidade de sancionar o projeto do vereador José Américo, que trata exatamente disso. É criar... É o meu vício de origem. Muito obrigado aos colegas. O deputado José Américo, que foi vereador comigo na Câmara Municipal de São Paulo. O Dória, quem sabe, possa aprovar, sancionar o projeto que criaria essa rede de proteção com 2 profissionais importantes. E por falar em presidente da República, em Bolsonaro, infelizmente, a gente continua assistindo incrédulos, eu acho que talvez essa seja a melhor palavra, essa guerra agora entre o presidente da República e o presidente do partido, o PSL, que ele escolheu como sua casa para ser candidato. Não sei se todo mundo se recorda, mas o Bolsonaro procurou muito um partido que ele pudesse dizer que era seu. E aí encontrou o PSL do Bivar. E agora, como eles não têm um inimigo interno ou um outro inimigo para brigar, resolveram fazer a guerra interna. É a guerra de todos contra todos. É uma coisa impressionante, mas nem os filósofos políticos poderiam explicar essa guerra que tem entre agora o Bolsonaro e o PSL. Parece que os filhos estão arregando, né? Porque vão perder 2 diretórios importantes, o de São Paulo e o do Rio, que possibilitaria, inclusive, a disputa eleitoral no próximo ano. Então, estão tentando demover o presidente da República dessa ideia de arrumar uma saída. Talvez tenha encontrado uma, deputado Enio Tato. Hoje, a Polícia Federal promoveu uma ação contra o Bivar, lá em Pernambuco, mais uma denúncia contra o PSL de utilização indevida de recursos das candidaturas mulheres nas campanhas dos homens ou de desvio de recursos. Então, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. O Brasil o Estado de São Paulo com 3,3 milhões de desempregados, o país com mais de 10 milhões de desempregados, e nós estamos assistindo uma guerra. Uma guerra que vem para o Estado, né? Porque o Dória e o Bolsonaro também estão em guerra. Nós fizemos esse debate na Comissão de Finanças, os repasses federais diminuíram para o Estado. Nós não podemos permitir que haja uma contaminação, mas parece que não tem jeito. Hoje, o governador, que foi vaiado num ato da polícia, né, que o presidente da República estava presente, acusa que quem organizou a vaia foram os deputados do PSL, senador e deputados do PSL. Nós estamos chegando num nível, deputado Conte Lopes, mas num nível que não dá para poder comemorar absolutamente nada, né? Por isso, muito triste essa situação. Espero que o governador tenha mais clareza do seu papel, pare de utilizar os recursos públicos para fazer propaganda e fake news, e o presidente da República pare com essa guerra interna, que ele comece a governar, porque do jeito que está indo, vai sobrar para todo mundo e vai sobrar para quem mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora a nobre deputada Leci Brandão. Nesse momento, assume a tribuna para sua fala a deputada Leci Brandão, do PCdoB, nesse pequeno expediente. Ela tem o tempo regimental de 5 minutos para sua fala. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Gilmar Maci, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, assessorias, alunos lá do Colégio Santa Amália, né, alunos e professores que nos recebem. É muito importante a vinda de vocês num dia tão especial, que é o Dia dos Professores. Obrigada pela presença. Deputada Janaína, deputado Caio, deputado Conte, deputado Gil Diniz, tenente Nascimento, deputado Enio Tato. Eu queria apenas começar cumprimentando 2 deputados que eu conheço, que são professores, né? Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, deputada professora Bebel, né, do Partido dos Trabalhadores.
A gente aprendeu muito com vocês antes de chegar a essa casa, e eu gostaria de falar um pedacinho de uma música que foi feita em 1995, quando nós tivemos a tristeza de ver um professor receber um chute. Ele estava numa manifestação por reajuste salarial, e aí, na confusão, ele caiu ao chão. Eu lembro só da imagem, né, daquela bota batendo no rosto do professor. E foi nesse momento que a gente fez o seguinte, né? Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria e gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo um tempo. Ensinem aqueles que pensam que sabem de tudo a entregar o conhecimento. A entrega do conhecimento é a coisa mais importante que um professor, uma professora tem. Afinal de contas, todos nós, como bem disse ainda o deputado Jorge do Carmo, tivemos um professor. Sejamos deputados, médicos, cientistas, garis, enfim, qualquer pessoa teve um professor. E o que nos entristece no dia de hoje é saber que há uma desvalorização, um desrespeito muito grande a essa classe, não só na questão salarial, mas também na questão interna, nas salas de aula, e que professores são, às vezes, agredidos, né? E que têm que correr, esconder seus alunos quando acontecem aquelas coisas de violência nas suas comunidades. Então, é muita coisa ruim, muita coisa desagradável que acontece com essa classe, professores. E a gente não pode deixar de lembrar de Paulo Freire, que é uma pessoa que tem sido duramente atacado por algumas pessoas que não entendem a importância que ele teve na educação. É muito ruim quando a gente vê que existe hoje no Brasil um ministro da Educação que só está fazendo retrocessos nesse país. É muito ruim a gente saber que tem gente do executivo desse país que não entende que o professor ele pode ter liberdade, sim, dentro da sala de aula, para ministrar suas aulas sobre democracia, sobre filosofia, sobre pedagogia para os seus alunos, e ainda insistem nessa questão de escola sem partido, coisa que a gente abomina, não é? O partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, eles abominam essa história de escola sem partido. O que a gente deixa nesse dia é uma reflexão para que as pessoas entendam que sem educação e sem cultura, esse país não será fortalecido, esse país não vai crescer, esse país não será o país maravilhoso que todos nós queremos. E tem mais ainda, tem gente que nem pela universidade passou, não teve essa oportunidade, mas que deu muita sabedoria para esse país, deu muita educação, deu oportunidade, deu cotas, sabe? Deu a intenção de, seja pobre, seja rico, preto, branco, entendeu? Nordestino, né? Seja paulistano, gaúcho, todo mundo tem o direito de saber. Todo mundo tem o direito de sentar num banco de uma universidade. E é isso que a gente quer deixar no dia de hoje, Dia dos Professores, que eles sejam reconhecidos, não só na questão salarial, mas sejam conhecidos principalmente pela dignidade da sua profissão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Convidamos agora o deputado Alex Madureira, deputado delegado Olino, deputada Janaína Pascoal. Não vai falar. Deputado Major Meca, deputada doutora Damares, deputado Jorge Wilson, deputado Enio Tato. Assume agora a presidência dos trabalhos o deputado Coronel Telhada. Ordem, deputado. Para uma breve comunicação, se o deputado Enio Pode ser, Enio. É regimental. permitir, apenas para registrar também nossos cumprimentos aos professores, aos nossos mestres, educadores. Queria saudá-los e relembrar aqui alguns tempos. No ano passado nós tivemos alguns avanços aqui em relação aos professores. Eu gostaria de compartilhar rapidamente. Primeiro, com relação à luta nossa e do então governador Márcio França em relação ao aumento dos professores de 10%, que infelizmente a ministra Carmen Lúcia sentou em cima.
também lembrar aqui de dois grandes avanços que nós tivemos no ano passado. O primeiro deles, para fazer com que os professores de categoria O, os professores contratados, tivessem menos tempo na quarentena, né? Ficaram menos tempo fora da sala de aula. A gente conseguiu fazer isso aqui e o então governador sancionou. E outros dois temas importantíssimos, um relacionado aos professores que têm licença médica, que desde o ano passado passa a valer para o seu cômputo de aposentadoria. E também com relação aos professores readaptados, que continuam, como manda a lei agora, tendo um tempo especial para a sua aposentadoria. Então, são alguns avanços importantes que nós tivemos no ano passado e que eu gostaria de compartilhar aqui com os professores, para que esse ano a gente tenha ainda, se assim permitir a Assembleia e o governador entender, a gente tenha pelo menos uma boa notícia a dar aos professores da rede estadual. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Deputado Enio. Senhor presidente, senhores deputados, parlamentares aqui presentes, público que nos visita, que nos assiste. Queria também, como a deputada Alessi, parabenizar todos os professores e nos colocar na luta de tanta que nós precisamos olhar para os professores de todo o país, na recuperação dos seus direitos, das suas justas reivindicações, que é um pessoal que trabalha muito, que tem o papel de educar e, infelizmente, são bastante injustiçados. Então, também, em nome dos dois professores exemplares aqui da Assembleia Legislativa, querida deputada, presidente da PUESP, Bebel, e também do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, cumprimentar todos os professores do Brasil. Senhor presidente, eu queria falar sobre um posicionamento e um discurso do bispo de Aparecida, da Arquidiocese de Aparecida, no último domingo, né, no último sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes, e parabenizar. Deputado, eu sou católico, apostólico romano, sou da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação, e tenho como orientadores espirituais, sou da época de Dom Paulo Evaristo Arns, aquele que vendeu o palácio aqui em São Paulo, e com o dinheiro comprou mais ou menos 100 terrenos na periferia de São Paulo para construir as comunidades eclesiais de base, que hoje viraram paróquias, né? Mas ele vendeu o palácio dele, da igreja, para investir. Do Dom Mauro Morelli, que era da minha região, lá de Santo Amaro, né? E de um padre saudoso, padre Pegoraro, que nos incentivou a entrar na política também, de ajudar a construir o Partido dos Trabalhadores. O que diz o Dom Orlando Brandes no seu discurso? Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta e injusta. Estão fuzilando o Papa, o Sínodo da Amazônia, o Concílio Vaticano II. Parece que não querem a vida, não querem o Concílio Vaticano II, o Evangelho. Porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do Sínodo, do Concílio, deste santuário, a não ser a vida. Tudo isso é em defesa da vida. Diria também que a CNBB adotou a campanha da fraternidade deste ano, e todo ano tem um tema, e um tema social. A campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas. E vale lembrar o que diz em Isaías 27. Serás libertado pelo direito e pela justiça. É muito bom quando a gente tem líderes, e no meu caso, líder religioso, como é o Dom Orlando, e que se posiciona sem medo. Com certeza recebeu muitas críticas, mas se posiciona, porque esse é o papel da igreja, e esse é o papel dos evangélicos. E eu tenho certeza que se Jesus Cristo estivesse nos dias de hoje, ele falaria a mesma coisa, seria até mais duro. Porque não dá para admitir, em um país com tantas injustiças, né,
com mais de 13 milhões de desempregados, inúmeras pessoas na miséria, com direitos sendo tirados dos trabalhadores, de um líder religioso comprometido com o Evangelho de não fazer um discurso dessa forma e denunciar aquilo que está acontecendo no Brasil de hoje. Hoje está acontecendo o Sínodo da Amazônia. E diferente de oportunismo, como muita gente fala, esse sínodo ele foi programado pelo Papa Francisco em 2017. Né? Bolsonaro não era nem presidente. E enfrentando de frente o problema da Amazônia, de todos os países. Os problemas com aquele povo que sofre tanto, que são perseguidos, são mortos, como os índios, os quilombolas, os ribeirinhas, né? Os sem terras, que isso vem acontecendo todos os dias. Então, parabéns ao bispo Orlando Brandes pela sua posição de coragem, de firmeza, de convicção. E diria mais uma vez, se Jesus Cristo estivesse hoje no Brasil, ele falaria isso e com certeza com muito mais contundência. Porque para a gente se basear nos evangelhos, na palavra de Deus, é impossível a gente não ficar indignado com o que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Parabéns, Dom Orlando Brandes, e a gente sabe o tanto que o senhor fortalece a igreja e o tanto que o senhor está ao lado dos povos. Só para lembrar, ele teve uma atuação muito grande na Amazônia, e quando ele fala com convicção, e pessoas que esteve lá, não pessoas que se orientam ou que acompanham pelos noticiários. Ele esteve lá, conviveu com aquele povo e defendeu aquele povo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Convidamos agora o nobre deputado Douglas Garcia, deputado Carlos Gianazzi e deputado Coronel Telhada. Nesse momento, o deputado Coronel Telhada tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno... Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, a todos aqui presentes, sejam bem-vindos, aos que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários e assessores aqui também, meus cumprimentos. Quero saudar a nossa assessoria policial militar em nome da Cabo Vânia e do soldado Monteiro, a quem eu sempre cumprimento por estarem aqui prestando esse excelente serviço. Minha fala hoje inicio cumprimentando os queridos amigos e amigas da cidade de Ilha Solteira. Hoje é aniversário, dia 15 de outubro, é o dia do aniversário da querida cidade de Ilha Solteira. Então, parabéns a todos, contem com o nosso trabalho aqui e nós estamos à disposição no que for necessário. Dia 15 de outubro também é o dia que é comemorado o Dia dos Professores. Um abraço a todos esses amigos e amigas que diariamente procuram trazer um pouco mais de ensinamento aos jovens, às pessoas que querem aumentar o seu saber, e todos nós devemos muito aos professores. Então, Deus abençoe a todos, parabéns. Infelizmente, o Brasil lidera o ranking de violência contra os professores. Nós temos aí diariamente ocorrências em escolas, envolvendo alunos, envolvendo criminosos. O Brasil, infelizmente, é o país que lidera a violência contra os professores. Isso é uma coisa que nós temos que mudar. Lembro sempre, a nossa legislação é uma legislação tacanha, fraca, que permite que o crime cresça dia a dia na sociedade brasileira. Falando em violência, hoje mais um policial militar a lamentar a morte. É lá da região do Rio de Janeiro, onde o policial militar aposentado foi morto a tiros na tarde de ontem, segunda-feira. É o policial militar, o sargento Rogério Silva Perfeito, que aparece nessa foto. Ele já estava aposentado e, segundo informações, ele estava na calçada quando vários criminosos passaram pelo local e efetuaram disparos de arma de fogo. O policial chegou a ser socorrido ao hospital da Saracuruna, mas não resistiu e faleceu, infelizmente. A morte de policiais continua acontecendo e nada é feito. A nossa legislação não muda, a nossa legislação continua fraca, privilegiando o crime. Nós precisamos mudar urgentemente a nossa legislação.
Queria lembrar a todos que hoje, dia 15 de outubro, também é aniversário da Rota. A Rota completa 49 anos. Agora à tarde nós estaremos lá comemorando mais um aniversário dessa magnífica unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a qual eu tive a honra de servir como tenente e também mais de 2 anos e meio comandando o Batalhão Tobias de Aguiar, nossa querida Rota, a quem eu devo muita na minha carreira e mando um abraço a todos. Também quero aqui me colocar mais uma vez frontalmente contra o PL 899/19, o PL que simplesmente dá um tapa na cara do funcionalismo, que nada mais faz do que requerer seus direitos. E seus direitos, quando aceitos, passam a ser precatórios que demoram anos e anos a serem pagos. E assim mesmo, o governo quer diminuir o valor dos precatórios alimentícios, que atualmente é na faixa de R$30 mil, passando esse valor para R$11 mil. É uma afronta isso. É uma afronta e nós estamos contra o PL 899 e pedimos aos demais deputados que também se coloquem contra esse PL, porque é um PL criminoso para o nosso funcionalismo. Eu queria dizer a todos aqui que a história, falei agora há pouco da Rota, a história da Rota do Batalhão Tobias de Aguiar é um batalhão que há mais de 100 anos luta contra todo tipo de injustiça na sociedade, não só paulista, como brasileira. Para vocês terem uma ideia, nos anos 70 nós tivemos um tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos, morto dentro de uma gruta, amarrado, morto a coronhadas de fuzil, morto por pessoas que diziam que lutavam pela liberdade. Partidos criminosos, partidos de esquerda que tentavam implantar o comunismo no Brasil. Graças a Deus não conseguiram. Então nós ouvimos esse lenga-lenga, dizendo que estão preocupados com a sociedade, dizendo que estão preocupados com o futuro, querendo reclamar do presidente Bolsonaro, dizer que a direita é criminosa. Criminoso é a esquerda nesse país. Criminoso é a esquerda que procurou se completar através do povo, roubando o povo, levando o Brasil à situação quase de vergonha internacional. E vem aqui discursar que não, que o problema é o Bolsonaro. Desde quando o problema é o Bolsonaro, que nós estamos no 10º mês de governo dele? A situação que o Brasil passa não foi o Bolsonaro que criou. Foram os partidos passados, inclusive, principalmente o PT, que teve no poder, e todo mundo sabe disso. Vem falar de 14 milhões de desempregados. Quem criou os 14 milhões de desempregados foi o PT, não foi o Bolsonaro. Então é muita hipocrisia vir aqui com um discurso de que a direita é isso, a direita é aquilo, sendo que sentaram em cima do rabo, todas as merdas que fizeram, sentaram e querem dizer que não fizeram nada. Isso me revolta, porque eu não sou de criticar as pessoas, eu sou uma pessoa que respeito muito as posições, as ideologias, mas hipocrisia é uma coisa que me dói, é um tapa na cara. E eu não aceito hipocrisia. Então a esquerda que assuma a carapuça de criminalidade no Brasil, de apoio a vários organismos internacionais criminosos, e não vem aqui falar do presidente Bolsonaro, que é meu amigo e eu trabalhei por ele. Então não aceito esse tipo de calúnia, mentira, contra o presidente Bolsonaro e contra o governo que ele tem feito aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora o nobre deputado Gil Diniz. Lembrando que ainda hoje temos a reunião do Colégio de Líderes. Pela ordem, a deputada Janaína Pascoal. Uma comunicação. Com a anuência do nosso líder, Gil, a tribuna tem Vossa Excelência. Eu queria só fazer minhas as palavras do Coronel Telhada, seja com relação ao projeto que vai ser objeto de votação, talvez até na data de hoje, ou ao menos de discussão, que diminui o pagamento, em especial para os funcionários públicos. E queria também fazer um registro, até o colega já saiu do plenário, mas de um certo inconformismo diante da fala do deputado Enio, nem pela questão política, porque as divergências há, as várias versões, e eu respeito, eu ouço e respeito, eu acho que aqui é o palco mesmo para essas divergências. Mas me causa um certo estranhamento um ser humano acreditar que ele pode dizer o que Jesus diria se estivesse na Terra. É uma fala que me agride, porque Jesus Cristo me parece o inalcançável, o inatingível, e quando um ser humano acredita que ele tem capacidade de dizer o que Jesus diria, realmente é algo que chama a minha atenção. Então, me parece um pouco de presunção. Nem os líderes religiosos
padres, pastores, palestrantes espíritas, pais de santo, sheiks, rabinos, podem pretender ter a capacidade de dizer o que Deus diria se estivesse na Terra. Haja vista que, para católicos e evangélicos, Deus e Jesus, né, são uma unidade, me parece também um tanto quanto pretensioso pretender alcançar o que Deus ou o que Jesus, né, diria se estivesse na Terra. Eu peço até desculpas, mas eu precisaria fazer esse registro, que realmente foi uma fala que me chamou a atenção. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes no pequeno expediente, aos nossos policiais militares e civis, ao público aqui na galeria, a quem nos assiste pela rede de Assembleia. Concordo, deputada Janaína, mas talvez porque eles tenham aí um Deus que não seja Jesus Cristo. Talvez o Deus dessas pessoas esteja preso numa cela em Curitiba. Eu estive lá, deputado Gilmaci, na Catedral, na Basílica, Santuário Nacional de Aparecida, e realmente o bispo, no sermão dele da manhã, a meu ver, uma fala extremamente infeliz, mas à tarde ele ponderou. À tarde, quando estávamos presentes lá, ele ponderou. Ele disse, deputada Janaína, que acima das ideologias da direita ou da esquerda está a verdade do Evangelho. Ponderou. Mas é incrível que muitas dessas pessoas que agora se utilizam, né, da fala de bispos, de padres, do Evangelho, são pessoas que muitas vezes negam que o próprio Evangelho ensina. Por exemplo, a defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então é fácil aí utilizar o Evangelho quando lhe convém, utilizar a fala do bispo. Eu vi de perto lá, o bispo foi, antes da missa, foi lá conversar com o presidente, conversou lá com toda a comitiva e tudo mais. Alguns padres também, foi engraçado que um dos padres lá elogiou bastante o presidente, mas não estávamos lá para isso, para fazer política ou qualquer coisa. O presidente sempre se declarou católico e estávamos lá para fazer as nossas orações, para participar ali da missa no dia de Nossa Senhora Aparecida. E o presidente já tinha ido no ano anterior. E foi agora num dia que é extremamente simbólico para o povo católico. O presidente se declara católico e foi lá. Mas é isso, né? Quando convém, utilizam de qualquer fala, de qualquer subterfúgio nesse sentido. Mas que bom que o presidente foi lá, fez ali as suas orações, participou da missa, né, em Aparecida, e agora, dessa maneira que nós estamos vendo, né, os profetas do caos aqui, profetizando, inclusive, o que Nosso Senhor poderia falar, se assim eles pudessem colocar aqui dessa tribuna. Mas, presidente, gostaria de deixar registrado meus parabéns da tribuna aos professores, parabéns à deputada Janaína Pascoal, que representa aqui os nossos deputados e professores também nesse momento. Parabéns à minha professora, dona Edilene, que me alfabetizou lá na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Eu lembro quando eu vim de Pernambuco, ela me deu uma lembrancinha, me deu uma lapiseira, uma reguinha, que eu guardo até hoje lá na casa da minha mãe. E olha, eu vim descobrir anos depois, ela é de esquerda. Ela adora Miguel Arraes e tudo mais. Só que ela sempre foi uma excelente pessoa, uma excelente professora. Ela nunca colocou a ideologia acima da educação e nunca ali tentou ali fazer proselitismo para os alunos. E deixo aqui registrado meus parabéns à dona Edilene na figura dela, deixar meus parabéns a todos os professores. Presidente, não podia deixar de falar também, falei dessa tribuna ontem, e eu preciso deixar registrado aqui, porque falei do governador, da fala dele, mas eu não tinha visto ainda. Gostaria que passasse aqui o vídeo, se estiver pronto, da fala do governador na entrevista que ele deu ontem no Palácio dos Bandeirantes. Por favor, pode soltar. Vai orquestrado, para mim, não tem nenhum valor. O nosso Olímpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz, montaram uma operação com um conjunto de pessoas com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo. Aliás, como já fez o dito Major Olímpio, outras vezes com o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu presenciei isso
2 vezes como prefeito da cidade de São Paulo, o mesmo Olímpio orquestrando vaias de algumas pessoas, não de todas e nem da maioria, para o então governador Geraldo Alckmin. É lamentável que um senador da República haja como um ativista de rua, proporcionando um péssimo espetáculo. Pergunte aos policiais militares que estão aqui se eles concordam com aquilo, se eles concordam com a atitude do Major Olímpio e dos seus comparsas, quer dizer, dos seus amigos, para fazer esse tipo de atitude. Pergunte ao Coronel Salles, que tem quantos anos de Polícia Militar? 35, se ele concorda com esse tipo de comportamento. Né? Pode finalizar. Obrigado. Olha só a fala do governador. Primeiro ele acusa um senador da República e alguns deputados estaduais, Conte. O senhor estava lá conosco, lá em cima no palanque, de orquestrar uma chuva de vaias. Mentira, nem sabíamos que o governador estaria presente. Não sabíamos. Resolveu ir de última hora. E para piorar ainda mais, ele tenta fazer um trocadilho, chama os deputados de comparsas. Ô governador, nós não somos da sua grei, nós não somos do seu grupo político. Toma vergonha, nos respeite, respeite aqui esse parlamento. O senhor tomou essa vaia porque o senhor merece tomar essa vaia. O senhor merece, o senhor é oportunista. O senhor traiu o seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin. Ninguém gosta do senhor. Os policiais não gostam do senhor, não. Ninguém, Dona Maria, o seu José, os professores, ninguém gosta de você. Vai num bar, vai na periferia, fala do João Dória que você vai ver. Não são os deputados aqui, não. Nós podemos falar dessa tribuna. Os familiares, para concluir, senhor presidente, os familiares se manifestaram e vão se manifestar outras vezes. O senhor foi oportunista mais uma vez na formatura dos sargentos e te convido hoje para ir na formatura aqui do 1º Batalhão de Choque, aniversário da Rota. 49 anos da Rota, pelos policiais, o senhor não vai ser aplaudido, não. E, mais uma vez, deixou o comandante no extremo constrangimento, né? Perguntou para ele se ele concordava. Claro que ele vai concordar com o senhor, é óbvio. Mas vá lá no 1º de Choque, lá no aniversário da Rota, o senhor vai tomar mais uma salva de vaias aí dos familiares dos policiais militares e não dos deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Tenente Nascimento. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Uma breve comunicação. Quando esse novo deputado na tribuna, tem Vossa Excelência. Só para em relação à fala do deputado aqui, que disse que se Jesus estivesse aqui na Terra, ele faria algo que ele acha que faria. Queria saber se ele tem procuração de Deus, porque agora as pessoas estão falando até por Deus, agora até por Jesus. Estão dizendo que Jesus poderia ou deixaria de fazer. Então, eu queria deixar bem claro que eu não concordo em hipótese nenhuma com o que ele falou. E outra deputada subiu aqui e falou sobre livre-arbítrio. Falou que na Bíblia dela existe o livre-arbítrio e ela tem direito de fazer qualquer coisa. Eu queria deixar um recado para essa deputada, para os que estão aqui, que o livre-arbítrio realmente existe. O livre-arbítrio é Deus permitindo a pessoa fazer o que bem quiser da sua vida. Mas o livre-arbítrio não livra a pessoa do julgamento. Se ela fizer o que é errado, ela paga pelo que é errado. Só uma comunicação. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Tenente Nascimento. Pelo senhor presidente, só uma comunicação. Depois do Tenente Nascimento, vamos fazer senão nós não temos tempo para as pessoas que estão inscritas falar. Depois desse eu tenho a comunicação. Com a palavra. Senhoras deputadas, senhores ouvintes que estão nos assistindo pela TV Alesp, presidente, eu venho a essa tribuna para prestar homenagem hoje àquele que é uma das maiores importâncias em nossas vidas. O professor, a professora, que tem a missão mais nobre, que é dirigir a inteligência e preparar homens e mulheres para o futuro. O professor inspira pessoas a terem novas atitudes. Ele é capaz de levar seus alunos a todos os lugares que desejam chegar. Se estamos aqui, devemos agradecer, porque um dia tivemos um professor para nos ensinar. Eu quero aqui falar e apresentar e agradecer, como o Gil Diniz acabou de falar da primeira professora dele, da minha professora, né? Vamos dar uma olhada aí nesses vídeos, Dona Carolina, que me alfabetizou. Temos ali Dona Carolina, professora Dona Lourdes, no 2º ano, no 3º ano da nossa
vida, tivemos aí primeiro ano, Dona Carolina, aí onde eu fui alfabetizado. O segundo ano, Dona Lourdes. Terceiro ano, Dona Terezinha. Na quarta série, a professora Dona Rosinha. E aqui estamos, né, agradecidos a Deus porque tivemos um professor para nos ensinar. Aqui os nossos filhos e ao Colégio da Polícia Militar, onde também foram ali alfabetizados e realmente tivemos meninos e homens de bens. Eu quero agradecer e parabenizar o Colégio da Polícia Militar através da professora Vânia e da professora Arlete. Mas também quero dizer que é essa profissão que valorizamos desde que iniciamos o nosso mandato com algumas proposituras. Apresentamos o projeto de lei 731, onde visa assegurar a proteção dos professores no âmbito da escola e dos profissionais. O PL 1077, Programa da Escola Estadual, que prevê ações paliativas para que ofereça segurança ao professor e ao aluno em sala de aula. Mas eu quero aqui fazer uma narração, presidente, do qual uma história muito linda que eu acabei de ler esta semana, que diz a trajetória de um verdadeiro professor, professora Janaína. Um professor encontra um rapaz que diz ter sido aluno dele. E o jovem pergunta, lembra de mim? E ele diz que não. O jovem conta que foi aluno dele. E ele pergunta, o que anda fazendo? Ora, eu sou o professor. Ah, que legal! Como eu? Sim, virei professor porque você me inspirou. Ele pergunta para o jovem qual foi o momento que ele inspirou a ser professor. Aí o aluno conta a história. Um dia, um amigo meu, estudante também, chegou com um relógio novo, lindo, e eu decidi que queria para mim e o roubei. Peguei no bolso dele. Esse meu amigo percebeu o roubo e reclamou com você, professor. Aí você disse, o relógio do colega de vocês foi roubado. Quem roubou, devolva. Não devolver porque eu queria para mim. Você trancou a porta, falou para todo mundo ficar em pé e que você passaria de um por um para revistar os bolsos de todos até chegar o relógio. Mas você falou para todos fecharem os olhos, que você faria isso com os alunos de olhos fechados. Todos fecharam os olhos, e você foi indo de bolso em bolso, e quando chegou no meu, encontrou o relógio e pegou. Continuou revistando todos, e aí, quando terminou, disse, podem abrir os olhos, já temos o relógio. Você não me disse nada, não mencionou o episódio nunca, não falou que quem tinha roubado também, a ninguém. E naquele dia você salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas o dia em que minha dignidade foi salva de eu não ter me tornado um ladrão, uma má pessoa. Você nunca falou nada, você me deu uma lição de moral, e eu entendi a mensagem, entendi que isso é um verdadeiro educador, professora Janaína, que deve fazer. Você não lembra disso, professor? E o professor responde, eu lembro da situação do relógio roubado, de eu ter revistado todos, mas não lembrava de você. Mas por que não lembrava de mim? Porque eu também fechei meus olhos ao revistar os alunos. Eu quero aqui deixar essa mensagem a todos os professores. E nesse momento, eu quero convidar a deputada Janaína, em nome dos professores deputados, a se posicionar aqui na frente, para que nós entregamos, né, uma lembrança. Deputada, por gentileza. Deputado, o seu tempo já esgotou. Eu preciso chamar outro deputado. Estamos encerrando, presidente. Enquanto você entrega, eu vou chamar o deputado. Estamos encerrando, presidente. Então você pode encerrar e descer, que eu vou entregar. Certo. Estamos encerrando, presidente. Não é a primeira vez que o senhor assim procede. Estamos encerrando. Por favor. Tivemos outros que passamos. Queremos agradecer e parabenizar a deputada Janaína, em nome dos professores, deputados dessa casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Convidamos agora o nobre Relógio, deputado. presidente.
Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Para uma comunicação. Eu vou só chamar o deputado Conte para já subir à tribuna. Enquanto ele sobe, Vossa Excelência tem a comunicação. Senhor presidente, quero também aqui saudar todas as professoras, professores, todo mundo na família tem um professor. Eu tenho minha irmã Elizabeth, lá em Piracicaba, professora de Geografia. Mas a rápida fala aqui, hoje a CPI é da barragem grande, lá da barragem de Americana. Nós tivemos a oitiva, a 7ª oitiva, que aconteceu lá mesmo em Americana. Estive lá com o deputado Dalben, deputado Rafa Zimbaldi, fomos recebidos pelo presidente da CPFL, que foi ouvido, foi questionado, aí fizemos uma visita à barragem lá na cidade americana. A CPI está no final. Ela surgiu em função de uma denúncia da TV Bandeirantes que ela romperia a barragem e atingiria e devastaria com Piracicaba e Limeira. Felizmente isso não vai acontecer, graças a Deus, mas deu para dar um norte na questão do meio ambiente. São 18 cidades que soltam poluentes na barragem. E essa água, além de produzir energia, ela vai para o rio Piracicaba. Então nós estamos muito preocupados que essas cidades, esses municípios, façam tratamento de esgoto. Piracicaba hoje tem 100% de esgoto tratado. Não adianta tratar a água do rio Piracicaba, claro que é importante, se recebe esgoto de 18 cidades que estão ajudantes e mandam o esgoto para a nossa cidade. Então a CPI vai levar até o Ministério Público para que esses municípios façam o tratamento e que possamos ter na Praia dos Namorados, na Praia Azul, a volta do turismo. Aquilo era muito bonito, hoje só tem algas em função desse esgoto. Ali não tem mais o turismo que tinha. Quem vai ganhar com isso é a cidade americana. É a geração de emprego, de renda para essa cidade com o turismo sendo fomentado. É isso que a gente quer que aconteça nos próximos dias. O Rafa Zimbaldi vai apresentar o relatório final para que possamos, então, encaminhar ao Ministério Público. Obrigado, senhor presidente, e às pessoas que nos acompanham através da TV Assembleia. A palavra, deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha na tribuna da Assembleia, queria também cumprimentar os professores, dia deles, né? E cumprimentar também a Rota, que faz aniversário hoje, onde eu cheguei lá como aspirante em 74 e saí de lá em 83 como capitão, com 2 promoções por bravura, e porque havia acabado uma filosofia de combate ao crime, né? Quando chegou o Montoro ao governo, o Michel Temer, presidente da República, e nós fomos afastados. Foi o que me levou, posteriormente, a ser candidato em 86, aonde estou nessa casa até hoje, perdi uma eleição em 2010, fui ser vereador 2 vezes em São Paulo e voltei para cá. Né? Então, queria cumprimentar o pessoal da Rota lá pelo trabalho bonito que faz em defesa do povo de São Paulo. Cheguei na Polícia Militar como soldado em 67, mais de 50 anos. Fui cabo da Polícia Militar. Estava, sexta-feira, onde estava Bolsonaro e também estava Dória. No particular, para mim, né? Até conversando com o Bolsonaro, ele me chamando alguns caras de filho disso, filho daquilo que ele elegeu, né? E eu falei, se eu falasse comigo ontem, eu falaria que ele é realmente isso aí. Então, o senhor elegeu o cara errado. Mas fazer o quê, né? São coisas da vida. Agora, eu quero falar sobre a vaia ao governador do Estado. Estou falando como policial militar, não estou falando como político. Porque como político eu já tomei ovada, na época que eu fazia campanha com o Maluf, né? Que foi o maior governador que São Paulo já teve. Nem água em Santos tinha, Maluf levou, né? Tudo o que ele fez para São Paulo, né? Aí depois vem as críticas, e quando a pessoa está ficando velha, vão quebrando o cara no meio como quebraram, a ponto de condená-lo até numa campanha política, que ele disse que ele doou 200 mil reais da Eucatex para a campanha dele. Só que a Eucatex é dele, né? Então ele foi condenado por doar dinheiro para ele mesmo. Mas é assim mesmo, a política é mais ou menos aí. Eu acho um absurdo, né? Uma estupidez, vaiarem um governador do Estado. Que queiram ou não, o governador do Estado é o comandante da polícia, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o comandante das Forças Armadas. Mas no Estado de São Paulo é o João Dória. É ele que vai dar aumento. Ele que vai assinar o aumento para a polícia, né? Então, não estou defendendo ninguém, estou dando uma opinião como policial. É a mesma coisa que quem tem uma firma, chegar na firma, os empregados tudo vaiando o cara, né? Ele vai dar aumento para o empregado ou vai mandar o empregado embora? Não? Então, eu sou de uma época aqui nessa casa que durante 24 anos, o salário do policial militar era idêntico ao do policial civil, desde a época do governo Fleury, até centavos, delegado de classe especial com coronel, né? Sargentos com investigadores e os soldados com agentes penitenciários.
com essa filosofia de atacar governador, vaiar governador, nós fomos perdendo, né? Porque é óbvio que ninguém vai gostar de ser vaiado na sua própria... Porque o cara é chamado, ele é convidado. Ele é o comandante da polícia no estado de São Paulo, gostando dele ou não. Estou chorando de amores pelo Dória, nada disso. Estou falando que isso aí já aconteceu com Serra, aconteceu com Alckmin, e o que nós sentimos, o quê? Um ódio que começa a criar contra a Polícia Militar. Se alguém acha que isso é inteligente, então use, né? Eu acho que não é. Não vejo nada inteligente disso aí. Não, vi realmente, o Gil Diniz estava do meu lado lá no coisa, ele não via ele proceder dessa maneira, ele não foi ele que agiu dessa maneira. Né? Mas eu acho que para a Polícia Militar tem que parar com isso. Além do mais, eu já cobrei de comandantes que tivesse coragem e tomasse providência. Eu já cobrei. É que não tiveram coragem. Porque se você convida alguém para ir na tua casa e vai lá te vaiar na hora de cortar o bolo do seu aniversário, você não pode aceitar, né? Então, eu acho que o comando da Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública, se houve essas coisas, devem tomar providência contra aquele que for militar. Né? Contra aquele que for militar. Agora, óbvio, isso aí acaba prejudicando todo mundo. Porque é evidente que o governador não vai se sentir bem sendo vaiado em público. Ali põe a colocação dele, mas na prática, o que nós ganhamos com isso? Estou falando como policial militar, não como político. Como político, já falei, tomei ovada do PT em várias campanhas junto com o Maluf, estava lá no... Começava um comício, né? Com 10, que daqui a pouco vinha para tu lá fazer o quê? Quem não gosta da gente, vai mesmo. E quem gosta, aplaude. É o jogo da política. Agora, qual é o jogo bonito disso aí? De chamar um governador, ele está numa solenidade e chover vai em cima dele. Qual é a vantagem para a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Né? Só isso que eu pergunto. Só isso que eu pergunto. Questão de análise minha. Não estou fazendo análise política, não. Pessoal, se o governador se sente bem e se realmente ele vai ter vontade de assinar um bom aumento para nós. Né? Porque quem tem a caneta é ele, é uma questão de inteligência. Quem assina aumento, eu, por exemplo, fui promovido 2 vezes por bravura. Uma quem assinou foi o Fábio Sodré, e a outra foi o Paulo Maluf. Né? Então, até para assinar um aumento para promoção é o governador. Então, essa mania de você ficar vaiando aquele que pode te ajudar, eu não vejo nada muito inteligente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Nesse momento, encerramos o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Convidamos também já o deputado Conte Lopes, que vai fazer uso da palavra do grande expediente. Ok. Por permuta, deputado Castelo Branco. Estamos no grande expediente, onde a partir de agora os deputados têm tempo regimental para sua fala de 10 minutos. Lembrando que você também pode acompanhar essa sessão ordinária através do nosso site na internet, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento, na tribuna, pelo tempo regimental de 10 minutos, o deputado Castelo Branco. Voltamos à tribuna do grande expediente, inaugurando a sessão de hoje, 15 de outubro, Dia do Professor. Dessa vez, para falar de um assunto apaixonante, de um assunto extremamente lúdico, que remete muito à nossa infância, que são as pipas. Pipas que são uma das atividades mais antigas já praticadas pela humanidade. Existem registros na China antiga, 4.000 anos antes de Cristo, de que já se utilizava como elemento de brincadeira ou como uma atividade profissional. Então vamos falar um pouco do que envolve a pipa, nos seus aspectos culturais, esportivos, em alguns problemas e apontando soluções. Então, eu gostaria primeiro que vocês soubessem que nós protocolizamos hoje um projeto de lei que busca instituir a pipa como patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo, por todo um arcabouço histórico, por todo um levantamento que nós fizemos com relação a isso. A pipa, na sua prática e na sua história, traz muito do folclore, muito da tradição e muito da cultura de um povo, não só do Brasil, como de outros povos mais antigos, como nós colocamos. Estudos feitos nos últimos anos falam algo em torno de 30.000 lojas, 30.000 estabelecimentos comerciais somente na cidade de São Paulo, além de outras pessoas que vivem direta ou indiretamente relacionada a esse tipo de atividade. Sem contar o estado de São Paulo, cujos números
ainda estão sendo levantados. E, claro, no Brasil como um todo. Hoje temos uma estimativa de que algo em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil, entre adultos e crianças, soltam pipas. Segundo alguns, 1 milhão apenas no estado de São Paulo. E essa prática tem sido feita de uma forma irregular, de uma forma não controlada e de uma forma aleatória. O que nós buscamos? Nós buscamos regulamentar o setor. Mas antes disso, vamos falar um pouco dos feitos brasileiros, né? Somos tricampeões mundiais nessa prática. Está ali o nome dos atletas, os anos em que eles venceram. Temos expoentes que participam de torneios internacionais. O Brasil já tem uma tradição em eventos dessa natureza, nas suas várias modalidades, nos seus vários tipos. Aqui são alguns exemplos de campeonatos e de práticas no Brasil e no exterior. Ela tem um viés educacional muito forte, porque agrega valor na formação das crianças como matéria multidisciplinar e interdisciplinar. Você aprende matemática, linguagem, história, geografia, física, química. Você consegue construir habilidades e competências específicas na prática dessa atividade, sem contar que grandes pilotos nasceram dessa prática. É que eu relembro que eu venho da área da aviação, empinei pipa quando era pequeno, né? Gostamos dessa prática, ajuda muito. Grandes pilotos da aviação civil e militar começaram a voar nesses objetos, né? Desde a sua construção até o seu voo. De maneira que isso está muito introjetado na cultura brasileira. Isso já faz parte, né? Inclusive, eu lembro alguns livros famosos que estiveram, um deles, O Caçador de Pipas, né? Que conta que a prática é muito comum no mundo inteiro. Eu gosto sempre de lembrar a figura do professor Henrique José de Souza. A esperança da colheita reside na semente, de que a pipa é sim uma boa semente de aprendizado, de união, de agregar valor na formação das crianças. Agora, como tudo que tem na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos falar do lado ruim daqui a pouco. Aliás, vamos falar agora. O lado ruim da pipa é que, em algumas modalidades, eles usam a linha da pipa com alguns materiais que são altamente cortantes. E esses materiais cortantes já causaram grande dor, grande prejuízo, grandes traumas e grandes acidentes, voluntários ou involuntários. É justamente pelos aspectos culturais, educacionais e também pelos problemas que a pipa eventualmente possa dar, que o setor precisa ser regulamentado. E nada melhor do que uma casa de leis, do que o Poder Legislativo Estadual para decidir sobre isso. Já existem outros estados que saíram na frente do estado de São Paulo, estão regulamentando o setor, como, por exemplo, Minas Gerais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, como, por exemplo, Paraná, que já delimitaram áreas nos municípios, que já, inclusive, construíram espaços próprios, que fizeram seus estatutos, seus regimentos, que regraram a prática. E, com isso, você tem 3 vantagens. Primeiro, você diminui o número de acidentes. Depois, você orienta o praticante a fazer aquilo com segurança. E, terceiro, você formaliza a atividade, onde há um ganho social, um ganho esportivo, um ganho cultural muito grande. Indo para o final da minha exposição, nós vamos defender aqui nessa casa a prática da pipa, a prática deste esporte, dessa atividade cultural, de uma forma organizada, metódica, disciplinada e, acima de tudo, segura. Para isso, estamos contando com o apoio de várias associações, de vários praticantes, de várias pessoas, quer sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos, que têm procurado o gabinete no sentido de que a gente os ajude. Os números são muito expressivos, a quantidade de pessoas que praticam são muito grandes, o volume de material que é vendido é enorme, então a gente não pode esconder o sol com a peneira. Passou nessa casa recentemente, e eu fui um dos que votei a favor da criminalização contra alguns tipos de fios e alguns tipos de preparação de materiais que podem causar acidente. E deixando bem claro que isso é uma coisa, e repito, eu fui a favor de que isso assim fosse aprovado para evitar mal maior. Porém, um outro aspecto dessa questão é a normatização, a regulamentação da prática da pipa,
nos seus aspectos culturais, educacionais e esportivos. Podem e devem ser feitos. Cabe a esta casa, repito, regulamentar essa matéria. Existe um apelo popular muito grande no sentido de que isso seja regulamentado. Nós não podemos nos abster dessa situação, temos que enfrentá-la, temos que resolvê-la. Conto com o apoio dos demais parlamentares para que, no momento oportuno, nosso gabinete vai entregar um dossiê, como temos feito nas outras apresentações de projeto de lei, onde a gente vai explicar de maneira didática e metódica o porquê que nós defendemos esse regramento e as condições dessa prática. Muito obrigado pela audiência. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de alguns representantes de associações ligadas à prática da pipa, que muito nos honram, e continuamos de gabinete portas abertas para estas e outras soluções importantes em âmbito social. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, Brasil acima de tudo. E pergunto, se não há mais oradores inscritos, eu solicito a suspensão do grande expediente dessa sessão até às 16h30. Obrigado, senhor deputado. Então, a sessão está suspensa até às 16h30. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, esta sessão ordinária volta os seus trabalhos a partir das 16h30. Você continue ligado na programação da Rede Alesp.